Oi, pessoal do sexto ano A, estou de volta. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 10, resolução de problemas, da página 487 a 490 da apostila 1. Hoje vamos finalizar a nossa apostila 1. Resolução de problemas. Procedimento para a resolução de problemas. Analise a situação a seguir para responder aos itens abaixo. Nós tínhamos que olhar essas três situações que vocês têm na apostila para a gente responder o que ele está pedindo. 1. Quantos tios receberam a mensagem de Páscoa? Isto é um problema matemático. Por quê? O problema admite três soluções. Apenas um tio recebeu a mensagem, pois Marcos, João e Marta são irmãos ou primos. 2 tios receberam a mensagem. Há 2 irmãos ou primos. 3 tios receberam a mensagem. Cada um enviou um e-mail a um tio diferente. Bom, pessoal, aqui a gente tem essas três possibilidades que teria como resposta, tá? Então, esse problema vai admitir 3 soluções. Não tinha que estar escrito com a mesma forma que eu escrevi aqui. Vocês podem usar as palavras de vocês. Vocês sabem que resolução de problema também não tem só um tipo. Então, vamos supor, quem escreveu a primeira resposta está correto. Quem escreveu a segunda também está correto. E quem escreveu a terceira também está correto. 2. O que caracteriza um problema matemático? Eu espero que vocês tenham respondido que um problema é uma situação que ele exige a criação de uma estratégia para a gente poder resolver. E essa estratégia não precisa ser igual de todo mundo. Independente da estratégia que a gente realize, a gente vai chegar na mesma resposta. Para resolver o problema proposto, quais foram os procedimentos que você utilizou? Essa resposta ela é bem pessoal, tá? A gente teria que ver o procedimento que cada um de vocês fizeram para que a gente pudesse discutir. Para evitar confusão com as mensagens de e-mail, quais transformações você propõe para o texto? Aqui também são respostas pessoais. Uma possibilidade que eu citei aqui seria que cada sobrinho nomear o tio para o qual está encaminhando a mensagem. Então, se eu nomeasse qual tio que eu estou encaminhando a mensagem, a gente já não teria grandes problemas com o texto. Resolução de problemas. Agora anote a conclusão da sua turma sobre os procedimentos necessários para resolver um problema. Primeiro, essa aqui, a conclusão, independente se a gente está junto ou não, todos nós teríamos que ter essas conclusões aqui. A primeira coisa seria ler atentamente o problema e certificar-se de que houve compreensão do texto apresentado, o enunciado. Se houver palavras que a gente não conheça, a gente tem que procurar o significado, que seja fundamental para a nossa compreensão do texto, então a gente teria que consultar um dicionário. 2. Numa segunda leitura do problema, deverão ser destacadas condições, os dados que o problema apresenta e qual a pergunta que a gente deverá responder. 3. Verificar se há dados suficientes para resolver o problema. Por quê? Porque há problemas que não possuem solução. Neste caso, justificar por que os dados não são suficientes para resolvê-lo. Por outro lado, poderia haver dados que não serão utilizados. Há problemas com dados necessários, que está lá só para confundir a gente. 4. Depois que o problema foi compreendido, deve-se buscar estratégias, que eu disse que não precisam ser iguais para todos, para que possam solucioná-los. Essas estratégias podem ser desenho, esquema, algoritmo, cálculo mental e etc.
Seja qual for a estratégia escolhida, ela precisa ser registrada para que possa ser compartilhada e discutida com o professor e com os colegas. Ah, eu fiz por cálculo mental, mas eu vou deixar lá escrito como que eu fiz esse cálculo mental para a gente discutir se isso realmente está correto ou não, tá bem? 5. Voltar ao enunciado do problema, verificando se a resposta que foi obtida é coerente com o texto. Essa solução é única? Há problemas que apresentam mais de uma solução. Lembra um que eu fiz, que tinha 3 soluções? Então, ele tem mais de uma. Tem problemas que tem uma, tem problemas que não tem nenhuma, porque não tem dados suficientes. Tem problemas que tem mais de uma solução. 6. Verificar qual foi a pergunta feita e dar a resposta ao problema. Vamos agora utilizar procedimentos discutidos anteriormente para resolver os problemas a seguir. O álbum de figurinhas. João comprou um álbum em que as figurinhas numeradas devem ser colocadas em ordem crescente, começando na página 2 e terminando na página 61. Nas páginas pares devem ser colocadas 5 figurinhas e nas ímpares 6 figurinhas. A. No total, quantas figurinhas devem ser colocadas no álbum? As páginas pares do álbum têm números 2, 4, 6 até os 60. Então, se eu fizer 60 dividido por 2, 30. 30 páginas. E as páginas ímpares têm dos números 3, 5 até os 61. Como existe uma página ímpar ao lado de uma página par, então o número de páginas ímpares também é 30. Portanto, o número total de figurinhas que devem ser colocadas no álbum é 30 vezes 5 mais 30 vezes 6. 30 vezes 5, 150, mais 30 vezes 100, 180. Então, deve ser colocada 330 figurinhas. Tinha que ser por esse procedimento, por essa estratégia? Não. Vocês poderiam ter pensado em outra estratégia e ter chegado à mesma conclusão. B. Em qual página deve ser colocada a figura número 196? Para cada conjunto de 2 páginas, uma par e uma ímpar, são colocadas 5, 11 figurinhas. 5 na par, 6 na ímpar, 11 figurinhas. Por exemplo, na página 2 e 3, colocamos 11 figurinhas. Na página 4 e 5, são colocadas 11 figurinhas. E assim por diante. Assim, dividindo 196 por 11, podemos localizar o conjunto de 2 páginas que devem ser colocadas a figurinha, 196, e a posição dessa figurinha neste conjunto de páginas. O quociente da divisão de 196 por 11 é 17, e o resto é 9. Assim, a figurinha 196 está no 18º conjunto de páginas, ou seja, nas páginas 36 e 37, e na 9ª posição, entre as 11 figurinhas aí colocadas. Como a 5ª figurinha deve ser colocada na página par, a figurinha do número 196 deve ser colocada na página ímpar, ou seja, na página 37. Vocês poderiam ter pensado em outra estratégia também. Para concluir seu álbum, Joãozinho colocou muitos pacotes de figurinhas. Após colar a última figurinha que faltava, o número de figurinhas repetidas era 8 vezes o número de figurinhas colocadas. Se o álbum custou R$20 e cada pacote com 5 figurinhas custou R$2, quanto Joãozinho gastou para ter seu álbum completo? Vamos lá. Joãozinho comprou 330 figurinhas que foram coladas e
8 vezes 330 figurinhas que vieram repetidas. Portanto, ele comprou 9 vezes 330, que dá 2.970 figurinhas, num total de 2.970 dividido por 5, 594 pacotes. Como cada pacote custou R$2, foram gastos 594 vezes 2, R$1.188 na compra das figurinhas. Como o álbum custou R$20, Joãozinho gastou ao todo R$20 mais R$1.188, R$1.208 para ter seu álbum completo, que também poderia ser de outra estratégia. Um quebra-cabeça diferente. Marília tem 7 peças de madeira, como ilustrada ao lado, aqui. Ela brinca de colorir todas as casas de tabuleiros retangulares com essas peças, sem colocar uma peça sobre a outra. Cada peça deve cobrir exatamente 4 casas do tabuleiro. Veja como Marília cobriu o tabuleiro 2 por 6. 2 linhas, 6 colunas. E aí ela pintou. Cubra o tabuleiro abaixo usando 3 peças de Marília. Eu usei 3 peças e fiz dessa forma. Também poderia ser feito com essa peça, ó, tá vendo? Esta e essa, e pintar dessa maneira. Olha lá, ó. Poderia ser usado essas 3 outras peças, tá vendo? Não tem só uma possibilidade, há diversas possibilidades. Aqui eu mostrei 2 delas, não necessariamente que a de vocês tinham que ser desta forma. B. Qual peça não cobre o mesmo número de faces das casas brancas e casas cinzas de um tabuleiro? Trata-se de uma peça em formato de T, desenhada abaixo em 2 situações, cobrindo 3 casas brancas e uma cinza, e cobrindo uma casa branca e outras 3 cinzas. Olha o T. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui também, eu coloquei essas 2 possibilidades, mas pode ser que tinha mais outras possibilidades que eu não coloquei aqui. C. Explique por que Marília nunca cobrirá o tabuleiro abaixo. Por que ela nunca vai conseguir cobrir este tabuleiro? O tabuleiro a ser coberto é de 7 por 4, ou seja, possui 28 casas, sendo 14 brancas e 14 cinzas. Desta forma, Marília deverá utilizar todas as 7 peças. No entanto, sabemos que no item B, que a peça com o formato de T cobre 3 casas brancas e uma cinza, ou uma branca e 3 cinzas. As demais peças sempre cobrem 2 casas brancas e 2 cinzas. Portanto, teríamos 2 possibilidades para qualquer recobrimento, feito com as 7 peças. Primeira possibilidade, 6 peças cobrindo 2 casas brancas e 2 casas cinzas, mais uma peça cobrindo 3 brancas e uma cinza, no total de 15 brancas e 13 cinzas. Segunda possibilidade, 6 peças cobrindo 2 brancas, 2 cinzas, e uma peça cobrindo uma branca e 3 cinzas, no total de 3 brancas e 15 cinzas. Como no tabuleiro possui 14 brancas e 14 cinza, nenhuma das 2 possibilidades é viável. Portanto, é impossível cobrir o tabuleiro com as 7 peças de Marília. Bom, pessoal, esse é o nosso capítulo 10. Se ficou alguma dúvida, vocês me encaminhem um e-mail, coloquem no assunto 6º ano, Matemática, Professora Regina. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula, que nós vamos dar início à nossa apostila 2. Tchau, pessoal!